dia, nós estamos mais uma vez aqui para meditar na palavra do Senhor, na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E hoje eu venho com um assunto pelo qual às vezes eu sou perguntado, pessoas com dúvidas me perguntam a respeito disso. E o nosso texto, então, é o texto do livro de Hebreus, no capítulo 6, versículos de 4 a 6. E aqui está falando dos perigos espirituais do cristão. O autor de Hebreus, então, escreve: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Amém. Vamos orar. Senhor, eu peço ao Senhor, Pai, que através do Espírito Santo, o Senhor venha trazer respostas aos nossos corações. O Senhor venha, meu Deus, nos consolar, nos mostrar a verdade na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, muitas pessoas me procuram perguntando a respeito disso aqui, perguntando se a pessoa está desviada, se ela perdeu a salvação. Bem, o que o autor de Hebreus escreveu aqui, eu creio, não é para pessoas que estão desviadas. Até porque, se você prestar atenção, as pessoas que se desviaram do Evangelho, via de regra, elas não perderam o temor do Senhor. Elas sabem que estão erradas, elas sofrem, né? Quantas vezes a gente vai falar com alguém que está desviado e essa pessoa chora e diz para a gente: olha, eu tenho vontade de voltar para o Senhor, voltar para a igreja, mas parece que alguma coisa me prende, eu não consigo. O nosso contexto, o contexto em que foi escrito isso aqui, são os cristãos hebreus. E o autor de Hebreus, o assunto que ele aborda é o assunto da apostasia. Ora, é verdade, apostasia é para quem crê, não é para o incrédulo. O incrédulo não tem de que se apostatar. Mas o autor de Hebreus, ele escreve, como o próprio nome do livro, aos hebreus. Eram judeus, agora cristãos, chamados de hebreus, porque eles mantinham os costumes judaicos, eles continuavam a falar o hebraico, ou seja, eles não deixaram a cultura hebraica, ainda que na dispersão. A dispersão foram aqueles judeus que foram pelo mundo afora, foram por várias partes do mundo. E haviam, na verdade, dois tipos de pessoas, dois tipos de judeus na dispersão. Havia os helenistas, se você ler o texto de Atos capítulo 6, no verso 1, ali onde fala da instituição da diaconia na igreja. A diaconia foi instituída porque estava havendo um problema entre os helenistas e os hebreus, pois esses dois grupos não se entendiam na distribuição do alimento. Então, os apóstolos, os discípulos, então resolveram escolher
7 homens cheios do Espírito Santo, homens sábios no Senhor, para servir as mesas, enquanto que os apóstolos se dedicariam à oração e à pregação do Evangelho. Ali então são citados os helenistas e os hebreus. Os helenistas eram judeus ali, agora cristãos, né, convertidos, que abandonaram muito dos costumes judeus, hebraicos, e adotaram princípios gregos, costumes gregos. Costumes dos gregos, na dispersão, quando foram dispersos por todo o Império Romano, e então eles adotaram aqueles costumes, eles falavam gregos, tanto que muitas vezes eles eram chamados de gregos. Esses eram os helenistas. E os hebreus, que, como eu já disse, eram cristãos, judeus cristãos ali agora, que nessa dispersão eles não abandonaram os princípios, os costumes hebraicos, continuavam falando hebraico, conservavam seus costumes judeus. E agora o autor de Hebreus falava a estes irmãos hebreus, os hebreus. E ele então, ele está falando um pouco antes a respeito deles, que no tempo que eles deviam ser mestres, né, ainda havia a necessidade de alguém que os ensinasse os princípios cristãos, os princípios elementares do cristianismo, né? Ou seja, o arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, o ensino dos batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E o autor de Hebreus fala que isso aí não era um alimento sólido. Esse alimento era para aqueles que estavam começando a caminhada cristã, sendo discipulados, sendo ensinados, e que eles, os cristãos hebreus, eles já deviam ter passado por esse período e estar agora se alimentando com um alimento mais sólido, né? Ser considerados cristãos adultos. Então, Hebreus então fala que eles não queriam, não deviam, eles iam colocar de parte esses princípios elementares e partir, né, para algo mais sólido. É isso que o autor de Hebreus está falando. Então ele fala, olha, porque é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, do mundo que há de vir, né? E caíram. Ele está falando para aqueles judeus, cristãos, hebreus, né? Que acontecia muitas vezes, que ao ouvir o Evangelho, muitos judeus se tornavam cristãos. Muitos judeus entregavam a sua vida ao Senhor Jesus, passavam a servir a Jesus, a participar da igreja local, recebiam dons, né? Recebiam dons celestiais, participavam ali das coisas concernentes ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, partilhavam a palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro, viam milagres acontecendo. E num determinado momento, alguns desses cristãos hebreus largavam o cristianismo e voltavam para o judaísmo, se tornavam novamente judeus, passavam a professar a fé judaica, o judaísmo, passavam novamente a participar, né, das sinagogas, dos cultos no templo, a oferecer sacrifícios de animais. Então o autor de Hebreus diz que é impossível
a estas pessoas, né, que caíram. E a palavra para caíram é repudiaram. Essas palavras que repudiaram essa experiência tão maravilhosa que tiveram, né, na igreja, ao receber Jesus Cristo como seu Salvador, e voltaram atrás, seria impossível renová-los novamente para o arrependimento. É impossível renovar apóstata, isso é apostasia, né? Enquanto eles persistissem em crucificar novamente a Cristo com a sua rebeldia, né? É impossível renová-los para arrependimento, porque, de novo, diz o autor de Hebreus, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo a ignomínia. O que ele está dizendo? Que é como se Jesus tivesse de morrer novamente na cruz, ser crucificado novamente, né? Se expor à ignomínia, ou seja, à zombaria, né? A vergonha da cruz, por eles novamente. Por isso é que o autor de Hebreus diz que é impossível. Não porque Deus não quer perdoar, Deus perdoa, mas é a pessoa que resolveu não querer. Nós vemos isso hoje também. Pessoas que andaram com Jesus, pessoas, até pastores, que pregaram a palavra de Deus, que oraram pelas pessoas, e que depois alguns se tornaram até mesmo ateus. Já ouvi falar? Pastores ou ex-pastores que agora eram ateus, ou que passaram a professar uma outra fé contrária à fé cristã. A apostasia é isso, irmãos. Ele está dizendo aqui, falando aqui, é da apostasia, não é de desviar do Evangelho. Pessoa que se desvia do Evangelho, ela continua tendo o Espírito Santo que está sofrendo, entristecido nela, mas ele continua, ele não a deixa. É mesmo a palavra, por causa da palavra de Jesus, eu nunca vos deixarei, jamais abandonarei vocês. Mas da mesma forma que a pessoa usou a sua vontade para receber a salvação por intermédio de Jesus Cristo, do seu sacrifício e da sua ressurreição, a pessoa pode, de repente, por sua inteira vontade, através da sua liberdade, ele pode rejeitar e não querer mais. Não é desviar. Ele não quer mais. Ele não quer mais Jesus, ele não quer mais ouvir falar disso, não quer saber da palavra de Deus. Ele agora não se considera mais um cristão. E às vezes se torna um ateu. E são aqueles que repudiam completa e deliberadamente ao Senhor Jesus. Para esses é impossível. O que você vai falar para uma pessoa dessa? Para o desviado você pode falar. Ele te ouve, ele concorda com você, né? Mas um apóstata, não, é impossível. A não ser que ele volte atrás, por sua livre e espontânea vontade, se arrependa. Né? E agora, coisa engraçada, coisa, né, maravilhosa, porque se a gente continua lendo essa epístola aos Hebreus, no capítulo 10, a partir do verso 16, ele diz assim: porque se vivermos deliberadamente em pecado, ou seja, se vivermos na prática deliberada, na prática consciente do pecado, eu sei que está errado, mas eu quero fazer, eu quero praticar, eu quero ser assim. Quantas pessoas dizem que Jesus entende meu coração, sabe que eu não consigo ser de outro jeito. Consegue, com a graça de Deus você consegue. Se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido
o pleno conhecimento da verdade. A palavra de Deus diz em outro lugar que seria melhor que não conhecêssemos a verdade, do que conhecendo, continuar vivendo de acordo com o mundo. Continuar vivendo em pecado. Depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Aquilo que nós lemos lá atrás, né, no capítulo 6, sobre a apostasia. Não resta mais sacrifício. A pessoa invalida o sacrifício de Jesus para ela ou por ela. Né? Então não dá apostasia. Agora, o crente, ele corre esse perigo também. Ele pode se apostatar, ele pode ter algumas experiências, né? Desgastantes, tristes, e pode se revoltar e apostatar e não querer mais. Por isso nós corremos esse perigo, e por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos dar graças a Deus por tudo, porque esta é a vontade de Deus. Sabe, irmãos, a vida cristã não é como muitas pessoas pregam por aí, que é uma vida que você nasceu para ser rico, para ser feliz, para ter muitas coisas, para ter um carro novo. Não, isso é mentira. Isso não é evangelho. A palavra de Deus nos mostra muito bem que o cristão também sofre, o cristão também fica doente, o cristão também morre, o cristão também passa dificuldades. Lembra-se de Jó? Lembra-se de Jó? O que foi feito dele? Né? O sofrimento que ele passou, mesmo sem saber que Deus delegou ao diabo que pudesse infringir a ele aquele sofrimento. No versículo 27, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Por que ele diz isso aqui? Porque ele estava falando com cristãos que eram judeus e conheciam profundamente a lei de Moisés, a lei judaica, a lei mosaica, a lei hebraica. E na lei de Moisés, você pode consultar, se quiser, em Deuteronômio capítulo 17, versos de 2 a 6, é isso mesmo, fala a respeito disso. O contexto que ele faz com que a gente volte lá para entender. O contexto era que na lei mosaica, a pessoa, o judeu, né, que conhecia a lei, que frequentava o templo, que oferecia os seus sacrifícios, um judeu, né, que cumpria toda a lei judaica, mosaica, mas que, de repente, ele se desviasse, ele rejeitasse a lei de Moisés e fosse servir a ídolos, aqueles ídolos pagãos que havia lá atrás, na antiguidade, ele seria apedrejado. Ele teria que ser apedrejado. Então, o autor de Hebreus diz que sem misericórdia, não teria misericórdia, ele seria apedrejado até morrer. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se 2 ou 3 judeus testemunhassem de que ele tinha abandonado a prática judaica e passou a servir os ídolos, Astarte,
Moloque, né? Se ele tivesse feito isso, nós vemos exemplos no Antigo Testamento de muitos reis judeus, hebreus, inclusive, muitos reis de Israel, inclusive, adotaram essas práticas e chegaram a sacrificar crianças, seus filhos a esses ídolos. Ele teria que morrer. Morre pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Então agora ele fala assim, de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Deu para entender, irmãos? Ele então diz que se acontecia aquilo com aqueles judeus lá no Antigo Testamento, de quanto mais severo castigo nós julgamos, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, aquele que pisou em Jesus com a sua apostasia, com a sua negação daquilo que ele conheceu, que ele viveu e que ele sabe que é verdade. Então, se ele sai fora, não quer mais, rejeita, ele está pisando o Filho de Deus, está profanando o sangue da aliança feita lá na cruz do Calvário. Quando Jesus disse na última ceia, este é o sangue da nova e eterna aliança. Esse sangue dessa aliança, o sangue do Filho de Deus, é profanado por aquele que apostata, que rejeita o cristianismo, que rejeita Jesus Cristo, com o qual, sangue com o qual ele foi santificado. E ele ultrajou. A palavra ultrajar significa insultar, ou seja, ele está insultando o Espírito da graça de Deus. Percebe? Você percebe? Dá para perceber aqui dá para perceber o perigo que nós corremos de nos apostatarmos. Dá para perceber quão ruim é uma pessoa, quão mal é para uma pessoa que se apostata da fé. Volto a dizer, não é aquele que se desviou. O que se desviou tem jeito para ele. E vai chegar no momento que ele vai voltar, ele vai se arrepender, ele vai conseguir ter forças para voltar para o Senhor, para voltar para a igreja. Mas aquele que rejeita conscientemente a Jesus Cristo é terrível. Quão terrível é. E ele então diz, ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. E ele termina dizendo, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo perdoar os nossos pecados. Ele morreu na cruz para nos salvar. Ele abriu mão de toda a sua glória, de tudo aquilo que é dele, que pertence a ele. E ele se humilhou, vindo a este mundo como um de nós. E levou na cruz os nossos pecados. Mas a morte não pôde detê-lo, pois ele não tinha pecado. Ele carregava o meu e o seu, mas ele não tinha pecado. Então, ao terceiro dia, ele ressuscitou dos mortos,
E Ele está vivo. Se você crer, você será salvo. Viva uma vida cristã na presença de Deus. Alegre o seu coração no Senhor, porque Ele nunca vai te abandonar. Só você pode rejeitar Jesus Cristo na sua vida. Ninguém, nem nada pode fazer com que isso aconteça. Então, se alegre no Senhor e o sirva com alegria. Pregue o Evangelho, ajude as pessoas, né? Faça o bem. Em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, que o Senhor abençoe vocês.